Capítulo 22, e quando você achar aí, você vai dar um glória a Deus bem alto aí, para que a gente possa exaltar o nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Aleluia. Senhor, obrigado por esse alimento que vai ser derramado aqui essa noite, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido tão fiel conosco, Deus. Nós temos um direcionamento, nós temos um propósito aqui essa noite, Deus. E o Senhor tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, traga a tua presença neste lugar sobre as nossas vidas, Pai. Traga, Senhor. Traga o refrigério, traga o alívio, traga o direcionamento, o propósito, o alinhamento. Que os nossos corações sejam alinhados com o Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar para onde Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque nós estamos sedentos aqui pela sua palavra, Deus. Sedentos pela sua presença. Sedentos porque sabemos que não temos para onde ir e não ser o Senhor. E nós essa noite escolhemos a melhor parte, Pai. Deixamos tudo, deixamos afazeres de casa, deixamos as coisas desse mundo terreno e voltamos os nossos olhos para a sua palavra, Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Fala conosco essa noite, no poder do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Vamos falar o tema dessa noite? Deus proverá. Deus proverá, amém? Eu achei que você ia ficar mais feliz com essa mensagem. Deus vai prover, meu irmão, sobre a sua vida. Deus vai prover sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Deus vai prover sobre você. Não vai faltar a provisão do céu. Querido, eu gosto de festa de aniversário. Eu gosto de cantar parabéns e principalmente eu gosto de comer o bolo do aniversário.
Quem não gosta de um bolo de aniversário bem feito aqui, irmãos? Ainda mais no outro dia na geladeira, geladinho. É bom demais. Agora eu fico intrigado quando eu vou nos aniversários, porque o aniversariante está lá, eles cantam parabéns, e aí algumas pessoas perguntam assim: para qual vai a primeira fatia? Para quem que vocês vão dar a primeira fatia? Para quem que o aniversariante vai escolher para dar a primeira fatia do bolo? O bolo foi feito pelo mesmo confeiteiro. Os ingredientes são o mesmo. Por que está todo mundo preocupado para quem vai a primeira fatia? Você já se perguntou? É porque aquela primeira fatia, ela carrega consigo honra. Honrar é fazer o que as pessoas não estão fazendo, e você faz acima da média. Todo mundo vai comer do bolo, mas a primeira fatia vai para você. Eu honro você primeiro. A história que nós acabamos de ler é do pai da fé, Abraão, conhecido como um amigo de Deus. Abraão foi chamado por Deus na cidade que ele morava com seus pais, uma cidade muito próspera, porém uma cidade idólatra, Ur dos Caldeus. Abraão recebe uma palavra assim: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não conhecia Deus, estava numa terra idólatra, e Abraão ouviu aquela mensagem, aquela palavra de Deus dizendo para ele, e Abraão saiu sem saber rumo, aonde ele iria. Deus ia mostrar para ele ainda. E aquela palavra parentes tem a ver com patrícios. Larga os seus amigos, os seus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão sai nessa caminhada, e ele recebe uma palavra, que sobre ele seria abençoada todas as famílias da terra. Sobre a família de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Detalhe: Abraão naquela época tinha 75 anos, quando ele sai da casa dos pais. A sua mulher Sara era uma mulher estéril, mas ele recebe uma palavra, uma promessa de Deus, que através da vida dele seria feita uma grande nação. E ele caminha em direção à terra prometida. As promessas que tinham sobre Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar. Essa será a sua descendência poderosa sobre a terra. Deus muda o nome de Abraão. Ele chamava Abrão, que quer dizer pai de uma grande nação. Abrão quer dizer pai grande. Abraão, pai de uma grande nação. Em toda a trajetória de Abraão, quando você pega o capítulo 12, onde ele recebe essa palavra, até o capítulo 21, você vai ver esse homem fazendo o altar ao Senhor. Ele pega a pedra, ele pega a madeira, e aí ele queima o holocausto, ele está consagrando a Deus, ele está orando a Deus, e Abraão está orando por uma promessa. Ele chega em Canaã, a terra prometida, mas a Bíblia vai dizer que em Canaã havia uma fome, uma crise tão grande. E quando ele vê aquela crise, ele não acredita na promessa e na palavra de Deus, e ele volta para o Egito, ele vai para o Egito. Pessoas essa noite ainda não viveram e não estão vivendo o sobrenatural de Deus, ou o propósito que Deus tem para elas, é porque não deixou pessoas nem lugares. A primeira palavra de Abraão é: sai da tua terra e da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus dá uma ordem para ele: sai deste lugar, este lugar já esse ambiente já não comporta a sua promessa. Você precisa entender que tem lugares que você não pode mais frequentar, tem pessoas que já não fazem mais desse convívio. A promessa que Deus te deu já faz parte de outros ambientes agora. O ambiente que você frequenta diz muito aquilo que você quer na sua vida, principalmente aqueles que você visita no site aí, no seu telefone.
Mas Abraão sai consagrando ao Senhor, fazendo o altar, e no meio daquela crise, quando eles chegam ali no Egito, a mulher já está velha, ele já está velho, estéril. A promessa de Deus parece que está demorando sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara, e ela tem uma ideia maravilhosa com Abraão: vamos pegar uma escrava, você tem um filho com ela, porque eu sou estéril, e esse menino vai ser da nossa descendência. Cuidado com os jeitinhos que a gente tenta dar para Deus, com os empurrãozinhos no meio do processo. Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus, sabe? Deus, está demorando demais. E a gente pode pegar, e segundo a lei, essa escrava agora que vai ter um filho, e esse filho, segundo a lei, será os nossos filhos. Ela não vai ter direito sobre ele. E aí Abraão coabita com com Agar. Agar tem Ismael, e Ismael começa a crescer. Mas Ismael não é o filho da promessa. Abraão, quantos anos que ele saiu da casa dele? 75 anos. Quando Abraão está com 100 anos de idade, Abraão tem um filho. Tem uns homens aí com 40 que está devagar. Imagina Abraão com 100. 100 anos Deus dá Isaac para ele. Isaac vai crescendo na casa. Isaac tomava banho com água mineral. Hoje, se Isaac nascesse no meio de Abraão, chamaria Enzo, de tão bonitinho que ele era. Pensa no menininho que era o dendengo da casa, o filho da promessa. Só que no meio do caminho ele traz a consequência de Ismael. Ismael foi o jeitinho que ele deu e vem trazendo juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que quando Isaac está formando uns 13 anos aproximadamente, tem uma briga entre Ismael e Isaac. Dois irmãos brigando, nunca aconteceu isso, né? Os irmãos não brigam, é só gracinha dentro de casa, né? Eles beijam, eles abraçam, não tem confusão. Só que no dia lá na casa de Abraão teve uma confusão. Sara estava assim: olha, esse menino não é o nosso menino. Pega essa escrava, Agar, juntamente com Ismael, e manda ela embora. A Bíblia vai dizer aqui da outra pregação, que Abraão pega Agar, Ismael, dá um pouco de pão e água, e eles vão em direção ao deserto, embora da casa de Abraão. Agora parece uma família perfeita. Abraão com o filho da promessa, Abraão recebendo tudo aquilo que Deus tinha para ele. Só que, querido, Abraão havia esquecido alguma coisa. Do capítulo 12 até o capítulo 20, Abraão está fazendo altar a Deus. Capítulo 21, Isaac está crescendo, aproximadamente 15 anos de idade, 13 a 15 anos de idade. Abraão não sacrifica mais. Abraão não adora mais. Abraão não vai mais no culto. Abraão não busca mais a Deus, porque afinal a promessa chegou. Aquilo que Deus tinha para ele chegou. A promessa que Deus tanto sonhou: Isaac será pai de nações. Isaac vai crescer, vai ser um menino valoroso. E Abraão estava tão contemplado aquele menino que ele esqueceu de Deus. Capítulo 21, Abraão não faz menção ao nome do Senhor. Mas Deus dá um jeitinho de lembrar. Toda vez que você tiver esquecido aí, que Deus é o seu Senhor, não preocupa não, que o Espírito Santo vai fazer esse jeitinho para você lembrar. E no versículo 1, a gente começa assim: depois dessas coisas. Eu estou resumindo a história porque não dá para a gente falar tudo. Mas depois dessas coisas, qual coisas? Depois da história que Abraão sai lá da Ur do Caldeus, arruma a escrava, tem Ismael, passa pelo Egito, chega agora e nasce Isaac, e agora ele manda embora Agar e Ismael e fica só com Isaac. E a Bíblia vai dizer no versículo 22, depois dessas coisas, pois Deus aprova Abraão. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto de uns crentes que eles acham que está Netflix e tudo. E aí Deus fala assim: deixa eu mandar uma provinha só para você entender que eu sou Deus e você não pode esquecer de mim. Porque na escola, a professora passava a lição e a gente fazia a prova. Com Deus não. Deus dá lição na vida para a gente aprender com a prova. A Bíblia vai dizer que Deus mandou uma prova na vida de Abraão.
Abraão, você está muito esquecido, você esqueceu o altar, você esqueceu de consagrar, você esqueceu de sacrificar. Então, Abraão, o Isaac, a promessa que eu te dei, se tornou maior que eu para você, me dá ela. Imagina Deus pedir seu filho, irmão. Imagina Deus falar, me dá o Isaac que você tanto ama. Deus faz uma proposta para aquele homem. Abraão, me dá aquilo que você mais ama. Me dá aquilo que você tem entregado o seu maior suor, a sua dedicação, aquilo que você tem empenhado o maior amor, para ver se você me ama. Tem gente que está passando prova aqui. Não é o diabo que levantou essa prova não, irmão. Tem gente que fala assim, não, o diabo me colocou numa prova. Não, Deus te colocou nessa prova. Jesus, antes de assumir o ministério, ele passa pelo deserto. Não tem milagre, não tem ressurreição, não tem cura de enfermidade. Ele é batizado no Rio Jordão, e assim que ele é batizado, escuta uma alta voz do céu dizendo, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. O Espírito Santo vem como forma de pomba e pousa sobre ele. Ali está o céu aberto sobre Jesus. E logo depois dessa cena maravilhosa do batismo de Jesus, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. As provas de Deus nos dão ensinamentos, pedagógica. Toda prova que Deus levanta na nossa vida hoje, ela traz um ensinamento pedagógico. Ela quer nos ensinar, ela quer nos trazer o conhecimento que Deus é superior, que Deus é soberano e que Deus é quem vai prover. Então toda prova que chegou na sua vida, querido, lembra de Jó? O diabo só toca em Jó depois que ele pede permissão a Deus. O diabo só pode tocar em você, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ele só pode tocar depois que Deus permitir tocar. E agora, primeiro ponto, nem toda aprovação vem de Deus, toda aprovação vem de Deus. Pastor, o diabo levantou contra a minha casa, é uma prova. Você não tem noção, não, irmão. Foi Deus que levantou essa prova, para você voltar aos olhos de novo para Ele. E Abraão, ao receber isso de Deus, a Bíblia diz que Abraão fala, eu vou dar o meu filho. E ele acorda de madrugada. A Bíblia vai dizer no versículo 2 que ele acorda de madrugada. Ele prepara o jumento, ele corta a lenha, ele chama os servos para acompanhar, e ele pega Isaac. Meu irmão, se fosse eu tomava uns 4 Dramin e um Rivotril aí, e dormia até meio de 1 hora. E acordava falando assim, não, eu tive um sonho que Deus estava pedindo meu filho. Eu sonhei, Deus falou, eu sonhei que Deus estava pedindo meu filho, eu não ia entregar meu filho. A Bíblia diz que esse homem levantou de madrugada, pegou a lenha, rachou a lenha, pegou o jumento, preparou o jumento, pegou os seus 2 servos e pegou Isaac e foi em direção àquilo que Deus tinha para ele. Segundo ponto, obedeça sem questionar. Abraão podia ter questionado Deus. Deus, o meu filho não. O meu filho não, o Senhor me deu, o Senhor quer tomar, eu não vou dar, mas obediência. Você não precisa entender o processo. Você precisa simplesmente obedecer aquilo que Deus tem para você. Você precisa obedecer aquilo que Deus determinou para você fazer. Quantas pessoas aqui hoje, irmãos, Deus já falou, Deus deu a direção, Deus já falou o que tem que fazer e não faz. Se você não mudar, Deus vai usar as circunstâncias para mudar você. Abraão acorda de madrugada, coloca agora todos os preparativos. Obedecer é fazer com excelência, é sem entender. Quem quebra princípios, quebra promessas. Quem não sabe viver de princípios, não consegue viver de promessas de Deus. Imagina aquele homem, irmãos, pegando o seu filho, o seu único filho,
e levando em direção ao altar, levando em direção a sacrificar. Pastor, mas Abraão não questionou a Deus? Não. Você não vê Abraão questionando, você não vê Abraão perguntando: por que, Senhor? Por que dessa prova? Por que o Senhor está colocando isso na minha vida agora? Por que chegou isso na minha vida? Não, Abraão está obedecendo. Do capítulo 1 ao capítulo 22 que nós lemos, não tem ressurreição na Bíblia. Não se fala em ressurreição desses capítulos. Irmãos, obedeça mesmo sem entender, continue fiel no meio dessa prova, no meio dessa peleja, não entregue os pontos, continue sendo firme, continue perseverando, continue crendo, porque o Deus é quem fez a promessa, é o Deus é quem vai prover, o Deus que te chamou, é o Deus que paga a conta. Agora Deus fala com ele: Abraão, pega o seu único filho, mas não tinha Ismael? A quem você ama. Ele dá algumas características. Pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, teu único filho, a quem você ama. Porque senão, irmãos, eu vou lá buscar Ismael no deserto para ir comigo. Isaque não vai não, Isaque eu amo demais. A gente tenta debriar Deus em alguma coisa, mas ninguém engana Deus. Irmãos, você já pensou o que passou na cabeça de Abraão no meio do caminho? Você já pensou no conflito da alma que estava nesse homem, o pai da fé? Você já pensou o que esse homem estava passando nesse lugar? 3 dias de caminhada até o monte, andando com seu filho. 3 dias com seu filho, com a lenha, o holocausto não tinha, o holocausto, o sacrifício. Quem é o sacrifício? Quem vai ser aquele que vai ser classificado? Cadê o cordeiro? Você já pensou o conflito que esse homem carrega na sua alma, de ter que matar o seu filho, de ter que entregar o seu filho? Mas Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Tem tempestades que chegam na sua vida, irmãos, porque Deus trouxe. Mas tempestades que você traz ela para a sua vida. Pastor, me explica melhor. Lembra de Jonas? Vai para Nínive pregar o evangelho lá, Jonas. É lá que eu te quero. Missão difícil, porque Nínive hoje é o Iraque, não sei se você sabe. O maior império daquela época estava lá. E ele, com medo, pega um outro barco em direção a Jope. O que acontece nesse barco, irmãos? Tempestade. O povo começa a jogar as malas no mar, começa a falar: quem que está aqui dentro? E quando vai lá, Jonas está fazendo o quê? Dormindo dentro do porão. Tem gente que traz tempestade para a vida da gente, sabia? Tem maridos que trazem tempestade para dentro de casa. Tem mulher que traz tempestade para dentro de casa, porque não está vivendo o propósito que Deus determinou para viver. Essa tempestade foi Deus que colocou, ou você causou com as suas próprias mãos, porque está fora do propósito da direção de Deus? Abraão obedece, está indo em direção ao monte. Presta atenção. Quando Abraão chega próximo do monte Moriá, ele deixa os seus 2 servos e fala assim: nós subiremos, eu e o menino, e nós retornaremos, porque nós vamos adorar ao Senhor. Ele fala adorar, adoração. É um homem que consegue transformar a dor em adoração. É um homem que consegue, no meio da sua dor, no meio do seu naufrágio, no meio das suas dúvidas, em meio dos seus questionamentos, pegar isso e transformar em adoração. Nós subiremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Cuidado que no meio da dor você pode se tornar um murmurador. Cuidado que no meio dos processos de Deus, você reclamar porque acha que você poderia fazer melhor que Deus.
Abraão sobe com seu filho para sacrificar. E o menino pergunta: pai, onde está o sacrifício? Aonde está o sacrifício? Mas a palavra de Abraão é: nós subiremos e nós retornaremos. Mas Deus não mandou matar o menino? Sim. Abraão, isso é doido? Você vai matar o seu filho? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele estava tão crendo, ele tinha tanta fé no meio desse processo, que a Bíblia vai dizer que ele cria que se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. É crer até as últimas consequências. É crer até as últimas consequências. A fé dele é uma fé que está escrita no livro de Hebreus sobre mim. Diz assim, lá está escrito que Abraão está disposto a matar Isaque, Hebreus capítulo 11, versículo 18, que Deus poderia ressuscitar ele dentre os mortos naquele momento. Eles sabem quem confia, eles sabem quem está crendo. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a prova daquilo que não se vê, mas a certeza das coisas que a gente espera. Fé você não está vendo, mas você está crendo, você está confiando. Fé é mesmo que o processo vai subir, vai ter sacrifício, mas vai ter ressurreição. Se Deus permitir o sacrifício, vai ter ressurreição. Ele é poderoso para ressuscitar Isaque. Eu vou subir e vou descer com meu filho, porque Ele vai prover o sacrifício. Isso é fé. Tem uns crentes que não podem ser contrariados. Não, porque eu fui frustrado na igreja. Não, porque eu já passei tanta decepção, pastor, eu preciso me afastar um pouquinho. Não, é porque eu achei que o evangelho ia ser mais light, isso é muito pesado. Eu não dou conta do processo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de estar com o ser humano, sabe? E aí é um monte de desculpa. Eu estou falando num homem que vai subir em um lugar e está dizendo assim: eu vou subir com meu filho, eu vou descer. Mas cadê o sacrifício, Abraão? Não sei. Se eu matar o meu filho, Deus vai ser poderoso para ressuscitar ele. A nossa fé é uma fé tão protetiva. A nossa fé é uma fé que quer proteger demais, quer guardar demais. Não vai morrer, não vai acontecer nada para você. Não, essa fé é protetiva, essa fé que quer guardar, essa fé que não quer dizer a verdade. Deixa eu te falar algo: aquele que é cristão, prepare-se para esse tempo, querido, porque agora é tempo de fornalha ser mais aquecida, é tempo de se dobrar mais a um Deus mundano, é tempo de Deus colocar alguns na fornalha e não vai se prostrar diante de estátua nenhuma, diante de Deus nenhum, porque o único Deus nós vamos prostrar diante do Senhor. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego? Pode colocar a gente dentro da fornalha, mas a gente não prostra. A gente não quebra princípios e valores, não, de forma alguma. Você quer ver a mão de Deus? Não preocupa não. Deus faz a ferida, mas Ele cura também. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Não preocupa não, confia. Pastor, mas se morrer, se acabar, e se acontecer alguma coisa, não preocupa. Ele é fiel para trazer a provisão, Ele é fiel para trazer o cuidado sobre a sua vida, meu irmão. Abraão tinha uma certeza no seu coração: eu vou subir com meu filho, mas eu vou descer com ele também, porque Deus proverá. Deus proverá. Nós precisamos ter essa fé mais entregue. Irmãos, engraçado, por que Sara não está aqui, a esposa de Abraão? Porque alguns processos na sua vida você vai ter que passar. Imagina Sara recebendo a notícia que vai pegar o Isaquinho e vai sacrificar ele. As mulheres aqui não vai deixar não. Abraão, você está louco. No meu filho você não toca. Você vai subir, mas ele não vai não. Lembra de Jó? A mulher dele não passou pelo processo, mas ele passou. E a mulher, sem entender o processo, sem entender, ela diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre.
Só quem está no processo com Deus que entende o que Deus quer fazer. Se eu te contasse a minha história 4 anos atrás, você falou assim: pastor, você está doido? E você passou pelos processos, é que Deus conhece seu coração. É pelo que você já enfrentou de frustração, decepção na sua vida, é que Deus sabe aonde você vai chegar, é a confiança que você tem nele. E Abraão está ali, confiando em Deus. Jesus sabia do seu propósito, que morreria naquela cruz, igual a Jó sabia do propósito. Jó 42, assim: bem sei que tu tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Quem confia sabe no Deus que está crendo. Jesus, em direção à cruz do Calvário, ele sabia que ele tinha que passar por esse processo, e em todo momento as pessoas aplaudindo a ele, dizendo: Jesus, não, eu preciso é morrer na cruz. Se eu não morrer na cruz, não tem salvação, não tem remissão de pecados. Ele sabia o que ele tinha que passar por mim e por você, querido. Você precisa entender os processos que a vida nos traz. Esse homem subiu, e esse homem estava disposto a matar o seu filho no Monte Moriá. E a Bíblia diz que amarrou Isaac. Esse sacrifício ia ter fogo. Pastor, por que fogo? Porque havia 2 tipos de sacrifício na Bíblia. Qual o primeiro? Partia-se o cordeiro no meio, metade iria para o altar, a outra metade ficava o sacerdote. Segundo sacrifício, pegava o cordeiro, colocava no altar, matava, depois colocava fogo, tudo para Deus. Abraão, você vai matar e vai colocar fogo nesse altar, porque Isaac é todo meu, não é seu. Não vai ficar nem metade para você, é tudo meu. Você está disposto hoje a entregar o seu Isaac para o Senhor? Você está disposto a renunciar o seu Isaac para o Senhor? E a Bíblia diz que Abraão, e eu já vou partir para o final porque senão fica tarde. Abraão pega o cutelo, a mola, olha para o seu filho, levanta o cutelo, e a Bíblia diz que o anjo brada em alta voz: para, Abraão, para. E Deus fala: olha para o lado, Abraão. Havia um carneiro preso sobre os arbustos. Sabe por quê, meu querido? Mesmo que você olhar para o lado, muitas das vezes, com seu cutelo levantado, Deus sempre vai trazer a provisão para você, nem que seja aos 45 do segundo tempo. Deus é um Deus que vai prover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus é um Deus que provê sobre a sua história, é um Deus que vai prover sobre você, é um Deus que vai trazer o livramento na hora certa, vai trazer o livramento no momento certo, é o Deus que vai libertar na hora certa, é o Deus que vai curar, é o Deus que vai construir essa nova história de novo. Deus não te abandona. 3 dias para subir naquele monte. Isaac está amarrado sobre uma corda, mas o sacrifício já foi providenciado. Nós estamos aqui hoje por causa desse sacrifício, o sacrifício de Cristo. Assim como Isaac foi amarrado sobre uma corda, Jesus estava naquela cruz, preso pelos cravos, entregando a sua vida por mim e por você. A pergunta que Isaac fez para Abraão é a mais conflitante de toda a história, que muitos perguntaram por anos: cadê o cordeiro? Isaac está subindo com seu pai, tem tudo, tem a lenha, tem a corda, tem o altar. Isaac faz uma pergunta conflitante: pai, cadê o cordeiro para sacrificar? Todos nós perguntávamos: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Todo ano as pessoas precisavam ir até o templo, levar um cordeiro para ser sacrificado. Todos os anos as pessoas iam lá e entregavam o seu cordeiro para ser sacrificado. Mas um dia João Batista estava no Rio Jordão, e quando ele viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro já foi providenciado, o cordeiro já veio sobre a nossa vida. Hoje nós temos Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para você nem para mim hoje, meu irmão.
Jesus providenciou esse cordeiro por mim, por você, um sacrifício definitivo sobre a nossa vida. Esse cordeiro já chegou. 3 dias para a caminhada até o Monte Moriá. 3 dias Jesus ficou dentro da tundra, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. O que você tem para entregar para o Senhor hoje? O que você tem para entregar para Deus? Qual é o seu Isaac? Irmãos, o meu ministério pode se tornar um Isaac. O meu casamento que eu tanto sonhei na minha vida pode se tornar um Isaac. A minha esposa pode se tornar um Isaac. O meu carro, a minha empresa, os meus recursos pode se tornar um Isaac na minha vida. Mas o que Deus está dizendo é assim: ame a mim sobre todas essas coisas. Entregue a sua vida a mim sobre todas essas coisas. Aprende a confiar em mim sobre todas as coisas. Ele vai prover sobre a sua vida, irmãos. Eu já quero encerrar, porque nós vamos cear. E nessa noite de Santa Ceia, querido, não tenha medo de entregar. Não tenha medo de crer que veio um substituto por mim, por você. Crer que Ele é poderoso para trazer o Cordeiro de Deus que derramou o pecado sobre nós. O sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. Pastor, hoje é ceia. Qual que é o principal ponto da ceia? A ceia é um memorial. Assim como Abraão entrega o seu filho, assim também o Senhor entregou o seu filho por todos nós. Através de um sangue inocente houve salvação para todos. Assim também, através da nossa vida hoje, nós temos salvação, irmãos. Hoje você não precisa entregar um sacrifício no altar. Hoje você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Qual o seu Isaac você precisa entregar essa noite? Essa noite eu estou pregando para pessoas aqui que talvez na caminhada viveram tantas coisas com o Senhor, mas por um motivo se afastou, porque o Isaac ficou mais importante que Deus. O Isaac se tornou o filho da promessa mais importante que Deus. Não tem mais adoração, não tem mais adoração, não tem mais devoção, não tem mais entrega. Se paralisou na vida, porque um dia a promessa chegou e você falou: essa promessa é boa demais, é linda demais, Deus me deu. Mas nós podemos cantar essa noite como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus te deu, se Deus vai tomar, se Deus vai fazer, irmão, sua vida está no alto controle dEle.